A paz do Senhor, queridos e queridas, aqui que nos acompanham no canal IADIO TV. É uma alegria estar uma vez mais falando ao seu coração e nesta pré-aula a lição de número 10, que tem por título O Reino do Messias ou Milênio. Já quero deixar um abraço a você aqui do presbítero irmão Jonatas e também do pastor presidente aqui deste campo, o pastor Sérgio Melfior, e também do nosso coordenador aqui da UMADIO, ao qual o UMADIO EBD responde a ele, que é o pastor Leandro Machado. Fica também os nossos agradecimentos aí aos nossos pastores que têm nos dado o apoio, orado por nós e nos guiado na sã doutrina da palavra de Deus. Queridos, e falando em sã doutrina, nós estamos já na lição de número 10, ou seja, estamos se aproximando do fim de todas as coisas, no quesito que estamos estudando aí nessa revista tão bem comentada aí pelo pastor Reinaldo Odilo. Queridos, o texto do dia nos diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso está registrado ali no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 6. Que, inclusive, eu já cito a você, professor, releia várias vezes o capítulo 20, ok? Porque o capítulo 20 ele tem muito a ver realmente com este tema de hoje. Assim se nos diz: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Então já seleciona aí a palavra restauração, né? É um momento de restauração. A partir dessa base, desse entendimento, nós conseguimos já imaginar de como será o milênio, visto que a terra ela sofre por conta do pecado. Você pode apontar, relembrar os seus alunos lá da queda, já na introdução aqui já estamos em aula, você pode lembrar os seus alunos lá da queda, que diz que quando o ser humano ali desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi só o ser humano que pagou por isso, mas sim toda a terra, e toda a terra sofre. Claro que Jesus Cristo em si, já restaurou muitas coisas com a sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda, ok, que acontecerá ali no momento da guerra, do Armagedon, após os 7 anos de tribulação, ou grande tribulação, Jesus Cristo vem então para dar início ao milênio, então para restaurar todas as coisas. Agora, de fato, aquilo que foi iniciado lá na cruz do Calvário, que nos trouxe redenção, justificação, nos trouxe adoção, santificação, isso agora será realmente também trazido à terra, porque Cristo reinará durante 1000 anos, E aqui nessa lição nós veremos quem estará com Cristo, como que será, ao entendimento, à luz da palavra de Deus, esses 1000 anos. Nós temos um texto bíblico que é muito importante, que você leia também, que eu quero ler aqui alguns versículos, Por exemplo, assim, o versículo de número 8, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Queridos, olha isso, ou seja, uma criança de peito brincando com uma serpente. Eu tenho 2 crianças aí pequenininhas, uma de 1 ano e 10 meses e outra de 4 meses. Então eu jamais deixaria ela, eu cuido até quando elas vão brincar com no caso a minha maiorzinha vai brincar com um gato, quem dirá com uma serpente. Mas a Bíblia diz que no milênio as crianças poderão brincar com esses animais, ou seja, vai ser restituído aquela paz que tinha no Éden, as coisas no jardim que ficava no Éden, ou seja, as coisas serão restauradas ao estado inicial, quando Deus estabeleceu aqui a criação de forma perfeita, aquilo que na verdade Deus tinha projetado desde o início, agora nesse momento de milênio, claro que ainda haverá o livre-arbítrio, e aqui nós veremos isso ao longo da aula, ok? O homem não será obrigado, ok, a fazer, a
seguir, a aceitar a Cristo, porque Deus não obriga, nunca obrigou, né, desde o início, desde o Éden, ele não iniciou, desde o Jardim do Éden, ele não obrigou o homem a segui-lo, e não vai ser no milênio, mesmo Cristo vindo como rei, né, rei dos reis, senhor dos senhores, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Claro que haverá a justiça de Deus sobre a terra, o próprio Cristo reinando em Jerusalém. Queridos, então, fiz aqui uma introdução, né, de quando acontecerá isso. Lembrando novamente, né, após a tribulação, Cristo vem, guerra do Armagedon, então é dado início ali, né, no milênio, ok? Então tá, né, já foi estudado algumas coisas aqui na lição de número 9, né, você estudou aqui sobre a questão do retorno triunfal de Cristo, então você já sabe exatamente o que vai acontecer aí, né, nesse período, e eu não quero retornar, mas é bom que você fale, relembre os seus alunos o que aconteceu no domingo anterior. Então aqui, queridos, a introdução, né, vai dizer, né, o retorno de Cristo, que dá então início a esse milênio, como já foi citado aqui na pré-aula, né. O milênio vai dizer aqui também que ele não é o fim. Como eu disse no início da aula, estamos se aproximando do fim, mas não estamos no fim. Ok? Um dos eventos principais é o que está registrado lá, né, em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1, que diz assim: "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos." Ou seja, no início do milênio, Satanás é amarrado, ou seja, as forças, né, das trevas aí que Satanás opera, então ele não terá domínio mais sobre a terra, ok? O príncipe, aquele que cega o entendimento dos homens, né, o príncipe desse século, aquele que governa o sistema do mundo, não que ele é o rei do mundo, não é isso, mas o sistema mundano é governado por ele, então ele será amarrado, não poderá mais fazer nada nesse momento, ó. E vai dizer no versículo 3 ainda mais, que é um segundo juízo sobre ele, ó. "E lançou-no no abismo e ali o encerrou, e pôs sobre ele um selo, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo." Então aqui a gente já tem um entendimento que Satanás, então, no momento do milênio, ele não irá operar. Então esse período aqui, né, que fala ali na palavra de 1000 anos, então é chamado de milênio. A palavra milênio, ela não está explícita na Bíblia, né, mas nós encontramos 6 vezes, que é em Apocalipse, aqui no capítulo 20, a citação de 1000 anos, ou seja, então nós temos muita base, né, inclusive lembre-se das regras, né, hermenêuticas, que dizem assim, que a palavra que aparece num texto é aquilo que o autor realmente quer trazer alusão, né, quer trazer destaque ao texto. Então nós temos aqui já uma base muito grande para o milênio, né? Porque assim, o que acontece, queridos irmãos? Nós assembleanos somos pré-milenistas, existem outras, né? Eu acredito que talvez você não terá na sua classe isso, mas é bom você saber. Existem outras teorias, né, acerca do milênio aí dentro da teologia. São elas as principais correntes, né? A pré-milenista, a qual nós temos a maior base bíblica para defender, mas também tem os amilenistas, e algumas pessoas até de renome são amilenistas que acreditam assim que o milênio é literal. Essas pessoas normalmente acreditam que Apocalipse ele tem um sentido muito mais figurado do que um sentido literal. Mas nós, estudando a palavra de Deus, nós sabemos que existe muito sentido literal, muitas coisas literais realmente em Apocalipse, então nós não somos adeptos dessa doutrina amilenista. Há também a doutrina pós-milenista, que diz que Jesus Cristo virá então após o milênio, né? O evangelho vai ser pregado ali pelos salvos, ok? Nesse período, ou a terra vai ter um momento de gozo, de paz por conta do evangelho, e Jesus vem após o milênio, o que também não tem muita base bíblica para ser defendido. Então nós continuamos com a nossa doutrina aí pré-milenista, a doutrina assembleiana, que inclusive está, né, na nossa declaração de fé. Muito importante você, professor, ter aí no seu repertório, né, na sua biblioteca, no seu acervo pessoal, essa declaração de fé, que é uma bênção. Queridos, então, tópico 1, né, vai fazer aqui 1000 anos de paz. Então, o que vai ter mais, né? Se você ler lá de Apocalipse do 1 ao 7, o que mais vai ter é a questão de paz, ok? Como Satanás vai estar preso, e Cristo, né,
muito mais, é claro, a presença de Cristo trará a verdadeira paz, né? Aquele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores apresentado em Apocalipse 19:16, ele estará então reinando, né? Ou seja, olha a excelência que vai ter esse reino. Então lembre-se que haverá uma verdadeira paz. A paz terá domínio sobre todas as nações, sobre todos os povos. Satanás então estará aprisionado, né? Nós já falamos um pouquinho mais sobre isso, ok? Lembre-se que quantas coisas, né, você pode relembrar quantas durante a história, enfim, ou mesmo durante as aulas que já foram estudadas aí no período da Grande Tribulação, o aparecimento do Anticristo, enfim, quantas barbarices, né, Satanás cometeu ao longo da história. Desde lá do jardim, ele enganou o homem e ele vem enganando as nações. Por isso que a Bíblia cita aqui, né, no texto de Apocalipse que ele não poderá mais enganar as nações. Então tá, a limitação então atual, né, do maligno, vai dizer isso no último capítulo aqui da lição, né, que se ocupou sempre em mentir, acusar, levantar oposição, matar, roubar e destruir, juntamente com o glorioso ambiente da doce presença de Deus, inundará todo o universo, ou seja, a ausência do mal e a presença muito mais próxima, né, de Cristo, do Cristo ressurreto realmente sobre a terra. Então, tal glória oportunizará o florescimento de um tempo maravilhoso de paz e segurança indescritível. Eu gosto dessa palavra quando a gente fala, né, de escatologia indescritível, porque realmente nós podemos imaginar, mas claro que com detalhes, né, com detalhamento do que vai acontecer, somente veremos, né, viveremos, né, porque nós já vamos chegar nesse momento, né, que é o terceiro subtópico aqui, quem participará do milênio, né? E o que acontece? Vamos lá, né? Aconteceu o harpazo ali no momento do arrebatamento, nós fomos ao encontro de Cristo, né? Mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, como está escrito em Tessalonicenses. Depois disso vamos para o tribunal de Cristo, que nós já estudamos. Depois disso, das bodas do Cordeiro, na terra está acontecendo os 7 anos de grande tribulação. Cristo vem, guerra do Armagedon, né, julgamento das nações, enfim, estabelecimento então do milênio. E quem vai participar? Nós estávamos com Cristo, nós vamos voltar com Ele? Sim, nós vamos voltar com Ele, mas claro, a igreja, né, nós em corpo glorificado, a igreja invisível, seremos como os santos anjos de Deus, como Jesus Cristo mesmo disse quando Ele é ali intimado, né, os saduceus tentam provar, tentam testar o mestre na questão da ressurreição, visto que eles não acreditavam na ressurreição. Sobre aquele caso ali da mulher, né, que casou-se com vários irmãos, por quanto os irmãos foram morrendo e assumindo ela como esposa, de quem ela seria. E Jesus vai dizer com muita sabedoria, com muita excelência, né, e nos dando aqui um ensinamento glorioso, uma revelação gloriosa, que aquela mulher não seria de nenhum deles, porque depois, né, da ressurreição nós seríamos como os santos anjos de Deus, ou seja, nós não teremos, né, essa questão de casamento, enfim. E então nós seremos corpo glorificado, nós poderemos, pense que os anjos eles estão tanto, né, aqui, agora, nesse momento, nesse estúdio, eu creio que há anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam, daqueles que o temem, e então há um mundo espiritual que é mais real do que o nosso mundo, né? Se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos um mundo espiritual mais real do que o nosso. Então o que acontece? Nós estaremos, né, nesse mundo espiritual, tendo acesso, claro, a esse mundo físico aqui, como diz o pastor Reinaldo Odilo no seu livro base. Ok? Então, o que vai dizer, né, nesse momento aqui? Ó? Há muitos versículos que eu aconselho você a ler para ficar mais claro isso aos seus alunos, ok? Como é um assunto aqui de bastante extensão, de conteúdo, eu não quero me atentar hoje aos versículos, mas é muito importante que você leia isso com os seus alunos, né? Hoje eu quero realmente aqui trazer a você nessa pré-aula uma base para que você possa conversar sobre o milênio com os seus alunos e fazer eles entenderem, né, qual é a nossa doutrina, nosso entendimento acerca do milênio, que é o que a palavra de Deus diz. Então, quem que vai participar? Os santos mártires da tribulação, os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação até a sua vinda, e os que nascerem durante o milênio. Esses estarão em carne, ok? Do jeito que nós estamos hoje aqui, corpo físico, ok? Corpo, alma e espírito, né? A tricotomia do homem, estarão aqui na terra, e da terra do jeito que ela está. Claro que a terra sofrerá uma
pela presença de Cristo, né, sofrerá o início da restauração, não a restauração por completo, porque isso serão somente novos céus e nova terra. Mas isso é um assunto para outra aula. Todos esses estarão com Cristo reinando durante esses 1000 anos. Nenhum inconverso estará nesse reino. Então aqui, ó, aqueles, né, que não se converteram, né, não estarão com Cristo nesse momento. Okay? Eles vão ter um outro momento para ressuscitar, que é por o julgamento, okay? Que é a aula de número 12, né, que vai falar sobre o julgamento final, ali, novos céus e nova terra, que fala do julgamento do trono branco. Queridos, espero ter ajudado até aqui, nesse ponto de número 1. Se você tiver alguma pergunta, deixe aí o seu comentário, ok? Nós estaremos aí se esforçando para te ajudar da melhor maneira possível. Qual que é o propósito do milênio, né? O que vai trazer aqui o tópico 2. Então é revelar realmente o reinado de Cristo, ok? Lembra que Jesus disse lá em Mateus 24, que depois que o evangelho do reino, né, fosse pregado, então haveria de vir o fim. Lembra que o milênio não é o fim? Então, é nesse momento que vai ter realmente aqui a revelação do reinado de Cristo a todas as pessoas. Porque há muitas pessoas que ainda não foram evangelizadas, ok? Há ilhas, há locais que nós não podemos acessar, há países, né, comunistas que não deixam que o evangelho entre, então pessoas nascem e morrem sem conhecer a Cristo. Mas no milênio não haverá isso, ok? Todos, né, pelo menos receberão a pregação do evangelho, inclusive os judeus serão encarregados de falar, né, sobre o Messias verdadeiro que veio, a qual eles não receberam antes, mas nesse momento receberão e serão livres por ele, como já foi estudado em lições passadas, ok? Aqui é importante dizer, né, Apocalipse 3:21, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, ou seja, a igreja que veio invisível, ok? Juntamente com os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, né, Israel, enfim, tantos outros, e os mártires da grande tribulação que não adoraram a besta. Ok, que está ali em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Outro propósito do milênio, concluir o plano divino para Israel. Lembre-se que Israel foi escolhida lá atrás, né? Lá na época de Abraão. Abraão recebeu um chamado, teve fé, creu em Deus, saiu para uma terra longínqua, a qual ele não conhecia. Mas creu em Deus e Deus falou que dele faria uma grande nação, né, que propagaria o seu nome. Então vem Isaac, vem Jacó, que foi mudado o nome para Israel, vem os patriarcas ali, que são os pais, né, das 12 tribos, né, 10 filhos ali de Jacó e 2 netos. E então é estabelecido as 12 tribos, você conhece a história, né, foram presos ali no Egito, mas foram libertos pela boa mão do Senhor através de Moisés, caminharam no deserto, Deus lhes deu a terra prometida, mas prometeu que eles ficariam ali por muito tempo. É estabelecido então juízes, é estabelecido o primeiro rei, Davi, e a Bíblia vai sempre citar Davi, né, como o primeiro rei, não, o segundo rei, que é Davi, mas a Bíblia vai sempre citar que o governo de Cristo viria de Davi, e veio porque Jesus Cristo foi da descendência de Cristo, né, o seu lado aí humano, né, a sua descendência da parte humana, 100% homem, 100% Deus. Então, Israel sempre esteve no plano divino como aquele povo que seria um povo diferenciado. E, claro que eles tiveram muitas experiências com Deus e apontaram todas essas experiências para Cristo, né? A Bíblia toda, o Antigo Testamento aponta para Cristo, mas nesse momento Israel realmente vai ter aqui o momento da sua plenitude, ok? Vai ser realmente estabelecido aquilo que estava, né, ali preparado, que Deus preparou para eles. Aqui nós temos alguns momentos, né? Deus não rejeitou o seu povo, você pode ler ali com os seus alunos, Romanos 11:12, né? Deus nunca rejeitou o seu povo. Claro que por um pouco de tempo, eles tendo ouvidos, né, não ouviram, tendo olhos, não viram, e inclusive crucificaram o seu Messias. Mas tudo isso está, né, no controle de Deus e é plano
para a salvação de todo o ser humano. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Israel agora, nesse momento, haverá o melhor momento, né? Muito mais do que o momento de Davi. Terá um momento ali de muita glória, de muita paz. O Antigo Testamento, inclusive, tem muitas profecias sobre esse momento. Okay? Os profetas menores, os profetas maiores, falam muito sobre esse momento. Tornar, né, terceiro ponto, que tornar Jerusalém a capital do mundo. Então, não será outro lugar, mas será realmente, fisicamente ali, Jerusalém. Que Jerusalém será estabelecido como local de adoração. Lembre-se que nós não sabemos exatamente ainda como, né? Mas haverá, foi estudado isso na lição de número 7, que é o aparecimento do anticristo, né? Haverá o templo de Jerusalém, porque o anticristo tem que se manifestar nesse templo que está em Jerusalém, que hoje, inclusive, é um dos principais locais da religião islâmica. Ali há um templo, inclusive, né, da religião islâmica. Mas nós sabemos que haverá um momento que Israel vai ter, então, acredito que por um tratado até de paz, não sei de que forma que vai acontecer, né, isso é mistério, mas Deus sabe, ok? Eles vão então ter o templo novamente, o templo ali reedificado. Então Cristo vai reinar em Jerusalém, onde estará o templo, né, onde realmente vai ter ali a glória, Cristo na terra, né? Isaías 24:3 vai falar sobre esse momento de Cristo aqui na terra, como outros textos aí referidos em toda a palavra de Deus. No segundo parágrafo vai falar então que Jerusalém, né, por fim, será motivo de alegria, louvor e glória, nunca mais será pisada. Está escrito, né, em Jeremias capítulo 33, versículo 9, e é lindo, né, ver Jeremias, porque Jeremias viu a assolação sobre o povo de Deus causada na Babilônia, mas ele escreve o seguinte: e essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Isso está em Jeremias 33:9, ou seja, quantos anos, né, antes aí de tantos anos já se passaram, mas isso vai acontecer. Queridos, estamos chegando no final, tópico de número 3, né, fatos e aspectos do milênio. Aqui você pode novamente relembrar o que o pecado trouxe. O pecado trouxe doenças, o pecado trouxe a maldade, né, do homem sobre a natureza e até mesmo a natureza sendo aí, vamos dizer assim, afetada, né, por conta do homem, mas também por conta do pecado. Então a natureza ela vai ser restaurada conforme está em Romanos 22:23, né, a criação geme, como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que então acontecerá no milênio. Então o ecossistema terrestre ele vai ser completamente restaurado, né? Então o que vai acontecer nesse momento? A produção agrícola alcançará o período máximo, o período de pico aí de abundância. Então nós teremos realmente abundância, né? A terra, né, terá abundância. Nós estaremos com o corpo glorificado, porque nós cristãos, você que está assistindo, você não vai participar do milênio vivo, só se você ficar no arrebatamento da igreja, que eu acredito que você não vai ficar, nem eu, porque nós estamos firmes com Cristo, né? Sempre aponte isso em todas as aulas. Quando se fala em escatologia, nós precisamos entender uma coisa: estudamos para entender o que a palavra de Deus diz, mas para que nós sejamos mais e mais abençoados, né, e cristãos e bem informados na palavra de Deus, mas para que tenhamos mais firmeza e mais fé em Deus. Também os animais então perderão o instinto de ferocidade. Olha aí que coisa boa, né? Imagine um leão se alimentando de vegetais, né? Que é o que vai acontecer aqui então no milênio. Por isso que a criança poderá brincar, como foi dito no início da aula, foi lido, né, ali no texto bíblico do dia, no versículo 8, que a criança brincará então com a áspide, com a serpente. Então os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia. Subtópico 2 vai dizer sobre o conhecimento de Deus será amplo. E, gente, isso é lindo, porque Deus é infinito, né? Então, no milênio, nós teremos a revelação, né? A revelação, ok? Nós teremos ali
por parte de Deus. Imagine Cristo na Terra, quantas coisas que o ser humano vai poder aprender realmente, né, sobre tudo, ok? Mas principalmente sobre o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, ele é infinito. Então, mesmo no milênio, ou após o milênio, novos céus, nova terra, enfim, aí na eternidade, nós viveremos a eternidade, não importa quanto tempo, não importa se é 1000 anos, se é 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, nós nunca saberemos tudo sobre o Senhor, porque Deus é um ser infinito. Ou seja, nós sempre estaremos aprendendo. Então isso é lindo, se a gente for parar para pensar, porque nós teremos aí realmente muito o que aprender, né? Aprenderemos para sempre com o Senhor. Então o conhecimento de Deus será amplo. Tem 2 versículos aqui que é importante ler, né? Malaquias no capítulo 4, versículo 1 e 2, e Abacuque no capítulo 2, versículo 14. Como eu falei anteriormente, os profetas menores falam bastante aí sobre esses períodos aí de Jerusalém, né, restaurada. O milênio não é o fim de todas as coisas, então o comentarista fez questão de citar novamente isso, ok? Não é o fim de todas as coisas. O reino milenário de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro de Apocalipse. Não está no capítulo 22, está no capítulo 20, ou seja, não é o fim de todas as coisas. Haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Nesse período, Satanás estará preso, então aqui uma revisão, né? Satanás, primeira coisa, é preso, como é dito no início do capítulo 20. Okay? Sem poder exercer influência sobre as pessoas, sobre a nação, por isso então a paz se concretizará sem obstáculos. Entretanto, no fim dos anos, né, no fim desses 1000 anos, okay, depois que aconteceu tudo que nós já estudamos ao longo dessa pré-aula, Satanás vai ser solto, ok? Isso está ali nos versículos, né, 7 e 8, você pode acompanhar comigo, Apocalipse capítulo 20, versículo, né, 7 e 8, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha. E aqui até você pode continuar lendo aqui os demais 2 versículos, que eu acho que é importante, ok? E subirão sob a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E aqui nós entramos aí no versículo 10, ok? Que é o julgamento que vai entrar, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aqui depois nós entraremos na aula 12. Então, queridos, após os 1000 anos, o inimigo das nossas almas será solto, enganará as nações, mas nesse momento haverá um juízo. Aqueles que não aceitaram então o evangelho de Cristo, né, o evangelho do reino, ok? Eles não, eles sofrerão realmente um juízo divino iminente. Que Deus, imagine quanta coisa, né? Quantas coisas essas pessoas viram, mas por que não aceitaram a Cristo, né? Não aceitaram aquele que é perfeito? Porque não querem viver com Deus, não querem a perfeição. Lembrando que Deus nunca criou robôs, okay? Deus criou-nos com o livre-arbítrio. Deus nos criou para que nós venhamos amar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Que possamos fazer isso para estarmos com o Senhor, né? Para descermos com o Senhor ali após o arrebatamento, né? Após então o tribunal de Cristo, após as bodas do Cordeiro, após então descer, viver, estar, né, nesse momento participando do milênio, mesmo que indiretamente, né, ou diretamente, enfim, nós possamos realmente fazer isso de forma santa, ok, queridos? De forma justa. Para isso nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Que possamos realmente dar o bom testemunho de Cristo e lembrando que tudo que nós aprendemos nessas aulas sobre escatologia é para que nós sejamos cristãos melhores. Nós possamos realmente ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, para estarmos para sempre com o Senhor e vivermos, né, as mais ricas bem-aventuranças e para aprendermos sempre com o Senhor e estarmos com Ele. Que Deus te abençoe, que você tenha aí, né, uma aula excelente, ok? Eu sei que é um assunto delicado, né, falar sobre escatologia sempre é um assunto delicado porque não há tanta clareza assim, né, mas a palavra de Deus foi deixada, né, de forma revelada a nós, para que nós possamos realmente crer e entender o Deus que nós servimos e amarmos a Ele de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.